This call is now being recorded. Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou fechar só os microfones que estão abertos, tá? Dá licença, só para a gente poder falar sem interromper aqui com o som. Mas aí vai ter um momento, viu, gente, que vocês vão poder falar, colocar as dúvidas, né? Conversar com a gente também, né? Agora, no início, a gente vai apresentar para vocês, mas depois vai ter um momento para vocês falarem também, tá bom? E as dúvidas também vocês podem ir colocando lá no chat, quem quiser, né? Ou então guarda, anota aí, na hora do momento de tirar dúvida, a gente vai, né, abrir para a fala de vocês. E é isso, né? Eu desejo uma boa reunião a todos e todas. Vou chamar agora o Pedro Aguiar, vai, né, dar abertura aqui para o nosso primeiro fórum regional. Pode começar, Pedrão. Muito obrigada. Bem, Ana, obrigado. Valeu aí pela acolhida. Boa noite, pessoal. Boa noite. Acho que, antes de tudo, agradecer aí a presença de todo mundo, né? Mas mais uma reunião, igual já foi dito aqui, né? Enfim, a gente sabe aí que esse trabalho nosso envolve aí uma série de reuniões, mas sempre tentando colocar para vocês, né, a informação adequada. Bom, a minha fala aqui hoje é breve, tá, turma? Muito rapidinho. Vim aqui dizer sobre esse espaço, né? Esse momento aqui. Temos várias reuniões, mas cada reunião ela tem um significado, cada reunião, né, ela tem uma proposta, e as reuniões elas ocorrem em espaços específicos. Então, hoje, especificadamente, né, especialmente também, hoje é a reunião do nosso primeiro Fórum Regional. O que é o Fórum Regional? O Fórum Regional é o seguinte: o ECUI agora vai trabalhar, para além das reuniões que vocês já acompanhavam, né, as reuniões que a gente tinha uma certa rotina, eram as reuniões de núcleo, né, que ocorriam nos territórios. Só que ocorria a reunião de núcleo, e aí essa reunião de núcleo que o pessoal participava, que vocês participavam, vocês participam ainda, né, elas permanecem, porém, a gente não tinha ainda um espaço onde, com frequência, né, um critério a rigor, determinado, específico, a gente juntasse todos os núcleos daquela região, todos atingidos daquela região, para debater, né? Esse espaço surge agora, né? Esse espaço surge na figura do fórum. Então, a ideia do fórum regional, a gente vai ter um fórum regional aqui da área 4, a gente vai ter um fórum regional da área 5, são os territórios que o ECUI atua. A partir de agora, a gente vai ter, com uma certa frequência, esses encontros, né? A princípio, a gente está tentando organizar uma periodicidade mensal, né? Isso vai poder variar um pouco, depende de uma série de fatores. Mas é importante, desde já, vocês têm a ciência, né? O entendimento desse espaço, é um espaço muito importante. Aqui nesse espaço vai ter atingidos de núcleos de Pompéu como um todo. A gente sabe que tem uma certa dificuldade, quem está mais em cima do município, quem está mais embaixo ali no Rio, de manterem um diálogo, assim como o pessoal também de Curvelo, né? O pessoal que está mais ali para cima, o pessoal que está lá em Angueretá, o pessoal que está em Cachoeira do Choro. Esse espaço aqui a gente consegue abarcar todo mundo, né? Então, são reuniões que a gente vai tentar manter uma ordem mensal, mas hoje, e cada uma vai ter um tema, né? Cada reunião a gente vai debater algumas questões. Hoje, em específico, tem um tema importante a ser debatido, que é a questão do dossiê da matriz de danos, né? A gente entende que esse tema, muita gente tem uma série de dúvidas em relação a ele, tem interesse em saber como que está sendo construído, né? A gente sempre fala, estamos construindo a matriz de danos, estamos construindo a matriz de danos. O pessoal fica, né, por vezes, e aí, como é que está essa construção? O que já aconteceu? O que não aconteceu? Como que está estruturado? Então, a reunião de hoje, do fórum, do primeiro fórum, é justamente a gente abordar o tema
da matriz de danos, e aí nessa questão da matriz, a gente vai falar sobre o dossiê da matriz de danos. Então, de uma maneira geral, é isso. Eu queria só dar as boas-vindas, né? Só uma recepção mesmo. A gente vai se encontrar mais vezes nesse espaço. Eu vou encontrar com vocês com maior frequência aqui, né, nas reuniões do fórum. E que hoje a gente tem esse tema interessantíssimo, importante, que vocês tenham ciência e clareza dele. As informações que a equipe vai passar aqui são fundamentais para vocês compreenderem o que é a matriz de danos e como ela está desenhada, né? E nisso, sem delongar demais, eu já passo aqui para Júlia Nascimento, nossa assessora aqui da equipe, que está ajudando a coordenar, né? Que é a pessoa que está, via de regra, coordenando uma série de trabalhos aí no que tange a questão da matriz de danos, e ela vai iniciar com vocês agora o conteúdo, né? Até o final da reunião, uma série de pessoas também vão colaborar. Vocês podem ver que a gente está com uma equipe aqui para dar suporte para vocês, ok? Júlia? Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Como o Pedro disse, é uma reunião muito importante, né? Para a gente apresentar aí um documento muito importante que foi realizado nesses últimos meses. Meu nome é Júlia Nascimento. Como o Pedro bem disse, eu estou como assessora da matriz de danos, né? E junto aí com várias equipes, áreas temáticas, estamos nesse desafio de entregar o quanto antes uma matriz de danos aí para vocês, para poder ser aprovada na justiça, para vocês poderem correr atrás aí das indenizações individuais, né? Que é um processo que ainda não está garantido, que ainda temos que lutar. Então, esse primeiro fórum regional é uma devolutiva do dossiê da matriz de danos. O que é esse dossiê da matriz de danos? É um documento que nós divulgamos ele hoje, no dia de hoje, no dia 18, né, do 5, ele está no nosso site, disponível para ser baixado, lido, disponibilizado, e esse dossiê reúne vários estudos, pesquisas, conversas que a gente tem feito no território com vocês, desde que o Guaicuí começou a trabalhar, né? Então, desde que a assessoria começou, nós estamos realizando aí estudos, reuniões, pesquisas, e essas pesquisas, elas são feitas para a gente identificar danos, né? Como os danos individuais, que nós vamos apresentar alguns aqui também, mas também para vários outros processos da reparação, né? Como o PTR, as medidas emergenciais e por aí vai. Importante lembrar, gente, que o acordo judicial que foi firmado lá no início do ano passado, ele tem a intenção de reparar somente os danos coletivos, mas a disputa de reparação dos danos individuais ainda continua, né? E é esse dossiê de danos, junto com a matriz de danos, que está sendo feita pelo Guaicuí e as outras assessorias, que é um instrumento para a gente reivindicar essas indenizações dos danos individuais, né? Então, esse estudo que a gente está publicando hoje, nele foram levantados mais de 100 tipos de danos diferentes, identificados nas regiões 4 e 5. Danos individuais, né? Danos individuais que vão compor a matriz de danos. Esse documento ele não vai ficar só lá no site do Guaicuí, não, tá? E nem vai ir só para as regiões atingidas. A gente também quer enviar esse documento para as instituições de justiça, ele vai ser enviado ainda na semana que vem, para mostrar para as instituições de justiça os danos que nós levantamos de uma forma científica, embasada, por meio de pesquisas, né? Não é por meio de achismo, não. Aqui tem muita gente estudando, fazendo pesquisa, para poder fundamentar, justificar esses danos que foram identificados. E a gente vai entregar isso na mão das instituições de justiça. Importante ressaltar também, gente, que essa matriz de danos e de reconhecimento, como nós estamos chamando, aí eu já vou explicar por quê, que tem essa parte do reconhecimento, mas essa matriz de danos, ela está sendo construída pelas 3 assessorias técnicas, não é só o Guaicuí sozinho que está fazendo, não, nem o NACAB está fazendo outra, a AEDAS, não, é somente uma matriz de danos. E por que é uma matriz de danos única da bacia? Porque a gente sabe que ela sendo única, ela vai ter mais força quando a gente colocar ela na mesa do juiz, para o juiz poder aprovar uma matriz que abrange todas as regiões atingidas, né, e todas as pessoas atingidas do Paraupeba até a bacia, até a represa de Três Marias. Então, a importância dela ser uma matriz única da bacia, né,
e, por isso, do trabalho coletivo das 3 assessorias. Aqui a gente vai mostrar os danos que a gente conseguiu identificar da região 4, hoje, né? Amanhã da região 5. Mas as outras assessorias também estão fazendo seus levantamentos para a gente construir essa matriz única, tá? Então, a gente vai começar esse evento mostrando esse dossiê com um vídeo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, que ele vai dar uma explicação geral do que é esse dossiê. Depois que finalizar o vídeo, a Camila vai entrar, né, e falar um pouquinho melhor sobre as pesquisas que a gente utilizou para fazer esse grande dossiê. E depois disso, a gente vai mostrar como que esse dossiê foi feito, né? Ou seja, a partir das pesquisas, a gente ouviu uma série de relatos de vocês, relatos de danos, né? Então, a gente vai trazer alguns exemplos aqui de relatos, claro, né? Respeitando o sigilo, a confidencialidade, né? Não vamos dizer quem falou o relato, nem identificar quem falou, mas para mostrar para vocês como que um relato ele serve para a gente identificar os danos que a gente vai mostrar aqui, né? Então, é para vocês entenderem a lógica como foi construído esse dossiê. Depois que a gente mostrar esses exemplos, aí eu vou mostrar para vocês também, a partir desses danos, como que a gente vai chegar na matriz final. Ela vai ter danos e vai ter algumas outras informações que eu quero explicar para vocês entenderem a importância dessas outras informações, para depois que a matriz for concluída e aprovada, facilitar, né, o processo de pedido da indenização de vocês, né, as outras informações que devem ter nessa matriz. E aí, a gente fechando essa rodada de apresentações, a gente abre para as perguntas. Mas até lá, vocês podem ir colocando perguntas no chat também, né? E quando a gente for abrir para perguntas, vocês podem abrir o microfone, levantar a mãozinha e perguntar à vontade. Mas na medida que forem surgindo dúvidas, podem escrever no chat, que a gente vai guardar. Tem uma equipe grande aqui anotando todos esses registros que vocês estão fazendo, né? E perguntas, para a gente poder responder assim que acabar a apresentação. Então, eu vou mostrar o vídeo para vocês, para tentar explicar um pouquinho mais o que é esse tal dossiê aí de identificação dos danos da região 4 e 5. O Instituto Guaicuí publicou o dossiê dos danos identificados nas comunidades atingidas de Pompéu, Curvelo e região do Lago de Três Marias. Para realizar o levantamento dos danos sofridos pelas pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, o Guaicuí utilizou diversas metodologias como entrevistas, pesquisas, rodas de conversa, acolhimentos, atividades coletivas, análise de águas e solos. O dossiê divide os danos sofridos pelas pessoas atingidas em 6 temas. Tema 1. Danos materiais, produção, trabalho e renda. Esse tema se refere a qualquer perda de renda ou lucro. São exemplos desse tipo de dano a perda de estoque de peixes, aumento de despesas e custos, perda de benefícios e endividamentos. Tema 2. Danos materiais aos bens móveis e imóveis. Esse tema se refere às perdas que diversas pessoas tiveram nos seus imóveis residenciais e comerciais. A desvalorização imobiliária é um exemplo de dano que se encaixa nesse tema. Tema 3. Danos imateriais às relações de produção, trabalho e renda. Um exemplo desse tipo de dano é a perda de relações comerciais ou de troca com os vizinhos. Tema 4. Danos imateriais relacionados à moradia, aos modos de vida comunitários e relações com a natureza. Nesse tema se encaixam os danos aos projetos de vida que foram interrompidos pelo rompimento, os danos às relações com a natureza, família e comunidade, danos à segurança e ao direito à moradia. Tema 5. Danos relacionados à vida humana, integridade e à saúde. Doenças de pele e depressão são exemplos desse tipo de dano. Tema 6. Danos morais relacionados à honra e à reparação.
Esse tema refere-se aos danos decorrentes da ação ineficiente ou omissão das empresas responsáveis pelo rompimento. Os danos causados pela falta de atendimento pela Vale das medidas emergenciais se encaixam nesse tema. Os danos analisados no dossiê devem integrar a matriz de danos final, que está sendo elaborada conjuntamente entre as 3 assessorias técnicas independentes e as comunidades atingidas de Brumadinho a Três Marias. A matriz de danos será um instrumento para reivindicar as indenizações individuais dentro do processo coletivo que está em curso. O documento final irá consistir em uma tabela com os danos, os critérios de reconhecimento de quem sofreu cada dano, suas formas de comprovação e os valores em dinheiro a serem reivindicados por cada pessoa atingida para uma indenização justa. Para ser utilizada dentro do processo coletivo como instrumento para alcançar as indenizações mais justas, a matriz de danos deve ser validada pelas pessoas atingidas e aprovada pelo juiz. Todas as etapas da matriz de danos serão construídas junto com as comunidades atingidas, já que são elas as principais interessadas e conhecedoras das suas próprias realidades. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o GuaiQuí. Bom, então apresentado aí esse vídeo, que daqui a pouco a gente já vai divulgar para vocês, mandarem aí para os vizinhos, para os amigos. Agora eu vou passar a palavra para a Camila, então, explicar um pouquinho melhor quais que foram essas pesquisas aí que o vídeo já falou bem rápido, né? Mas vai lá, Camila. Oi, gente, boa noite para todo mundo que está presente. Eu sou a Camila, né, como a Júlia falou, e eu vou dar continuidade à apresentação. Bom, como a gente pôde ver bem no início do vídeo, foram várias as pesquisas, as metodologias que o GuaiQuí utilizou para fazer o levantamento dos danos, desde o início da sua atuação, né, como entrevistas, rodas de conversa e outras metodologias. E aí agora, a ideia com esse Rio do Tempo aí que vocês estão vendo na tela, é a gente mostrar para vocês quais são as principais metodologias que ajudaram a gente a escutar de forma qualificada os relatos que vocês nos trouxeram e também a entender o que se passava com o meio ambiente. Então, como vocês podem ver aí no Rio do Tempo, em junho de 2020, logo no início da atuação do GuaiQuí, começou o acolhimento psicossocial. E aí, lá para outubro, também iniciaram as coletas de água subterrânea para as análises ambientais. Também em outubro começou o DEFIPA, o fluxo 1 do DEFIPA na região 4, que durou até novembro. E no mês de novembro também foram feitas as entrevistas da cadeia produtiva do turismo aí na região 4. Já em dezembro começaram as coletas de água superficial e sedimentos também para as análises ambientais. E aí, virando para 2021, a gente teve o início das coletas de solos em fevereiro. Já em março, começaram as coletas de biomonitoramento, né, para monitoramento da vida aquática, como os peixes e outros organismos. Em maio do mesmo ano, começou o segundo fluxo do DEFIPA, né, a pesquisa domiciliar, aí na região 4, que durou até junho de 2021. E aí, também, nesse mês de junho, teve o início do acolhimento das ciências agrárias e também o início da pesquisa em saúde, que durou até fevereiro de 2022, né, desse ano que a gente está agora. Agora, voltando um pouquinho para 2021, entre agosto e setembro, teve o primeiro fluxo do diagnóstico cultural, fazendo esse levantamento aí das atividades culturais do território. E aí, em novembro, teve o início das análises de bioacumulação, que também são essas análises ambientais que buscam ver a acumulação de metais pesados nos peixes e outros organismos aquáticos. E também em novembro, teve a divulgação da página de análises ambientais no site do GuaiQuí, com os resultados das análises, as respostas às perguntas da comunidade e as últimas notícias. Aí, já em dezembro de 2021, rolou o primeiro fluxo, o segundo fluxo do diagnóstico cultural. E aí, virando de ano, em março, a gente teve duas coisas importantes, que foram a divulgação do mapa interativo com os resultados das análises ambientais, para todo mundo poder consultar, e também a divulgação do mapa cultural interativo, que também é aberto para consulta. E aí, através de todas essas pesquisas, né, que são as principais, só que a gente está apresentando, a gente construiu esse dossiê
e fez a divulgação agora, no mês de maio, desse dossiê de análise dos danos identificados nas regiões 4 e 5, e estamos realizando agora essa devolutiva. Então, como eu falei agora, essas são só algumas das metodologias, mas elas já dão para a gente um panorama do tamanho do trabalho feito ao longo desses 2 anos e também da quantidade de relatos que a gente conseguiu registrar. Vocês conseguem imaginar, com esse tanto de pesquisa, o tanto de relato que a gente escutou de vocês, né, para a gente registrar e poder fazer a análise? E aí, fica, então, a partir disso aí a pergunta: o que os relatos que vocês nos deram podem nos dizer sobre os danos sofridos? E aí, vou passar agora para os meus colegas para dar continuidade para a apresentação e ajudar a responder essa pergunta para a gente. Depois do rompimento, eu me afastei da região. Vendi meu barco, o meu motor de 15 HP e perdi todas as minhas esperanças, pois não se pode comer o peixe. Meu vizinho conseguiu vender a sua casa e foi embora. Eu estou tentando também vender a minha, mas está difícil, pois desvalorizou muito. Bom, gente, esse relato que a Raíssa acabou de falar, agora a gente vai tentar identificar 2 danos dele, mas antes disso eu queria saber, porque algumas pessoas no chat estão falando que algumas pessoas não estão conseguindo entrar, ainda está acontecendo esse problema de entrada. Ainda está, Júlia. A Renata está tentando entrar já pela 10ª vez, mas pede um código, ou se não, fala com ela para tentar mais tarde. Uai, será que ela está no link certo? O código? É o mesmo link que eu entrei, que eu passei para ela. A turma aí consegue entrar em contato com a Renata para tentar resolver esse problema que está na reunião? A gente poder garantir a presença Renata dela. Cachoeira do Choro, Pompéu, tá? Joia. Obrigada, Tati. Por nada. Bom, gente, a Raíssa acabou de ler esse relato e eu quero fazer um exercício com vocês agora. Identificar 2 danos aí nesse relato curtinho, né? Provavelmente essa pessoa que está falando esse relato, ela tinha uma casa, um barco, um lazer aí na beira do rio Paraupeba. E a gente pode observar que ela está falando pelo menos dois tipos de dano, né? Eu vou marcar aqui o primeiro dano para a gente poder fazer uma primeira leitura aqui. Dentro desse relato, ela fala assim: não se pode comer mais o peixe. Sobre o que ela está falando exatamente? Que antes ela podia entrar no rio, podia pescar, comer o peixe, e agora ela não pode mais. Que o peixe ele era usado para ela se alimentar. E agora ela não consegue mais se alimentar através do peixe. No direito brasileiro existe exatamente um dano que fala sobre isso. Um dano que é sobre a perda de autonomia de pescar ou de produzir alimentos com quantidade e qualidade que a pessoa gostaria. E chama dano à soberania e segurança alimentar e nutricional. Esse dano está dentro de uma das 6 temáticas que a gente viu lá no vídeo, que é os danos com a relação das relações que a gente perde com a natureza e a comunidade, né? Então, nesse relato aí, a gente já consegue identificar um dano. Mas tem um outro dano aí, que é possível a gente observar, que eu vou mostrar para vocês, aqui marcando de amarelo também. A pessoa fala assim: eu estou tentando vender a minha casa também, mas está difícil, pois ela desvalorizou muito. Olha para você ver, em um único relato, 2 danos. E qual que é esse outro dano? Desvalorização imobiliária, né? Que é um dano material, porque a pessoa perdeu dinheiro, né? Ou possivelmente vai perder quando vender a sua casa, né? Então, esse dano, ele também está dentro de um tema que a gente viu lá no vídeo, que são os danos aos bens móveis e imóveis. Eu vou mostrar para vocês mais 3 relatos para a gente fazer esse exercício e poder ver o quanto é precioso aquilo que vocês falam para a gente e como que isso é importante para poder identificar os danos. Vou passar para um segundo relato aqui para a turma poder ler. Antes do rompimento, a gente vendia o peixe todo de uma vez e desligava o freezer até voltar a pescar. Agora não. A gente não consegue vender o peixe e tem que ficar com o freezer ligado. E a conta de energia subiu demais, então afetou muito as nossas condições financeiras.
Obrigada, Rafa. Mais uma vez, um relato curtíssimo que dá para ver pelo menos 2 danos aí dentro. Olha o trecho, a gente não consegue vender o peixe. Está falando de qual dano, hein? Alguém consegue colocar aqui no chat? Identificar? Um dano, um tema que vocês viram também no vídeo? A gente não consegue vender o peixe, está falando sobre a perda da produção. Exatamente. Acertou Ellen Barros. Perdas da produção, do trabalho e da renda, né? Ou seja, a pessoa está perdendo o rendimento mensal dela ali, né? Então, é um dos danos à produção, trabalho e renda que a gente também viu nesses 6 temas do vídeo. Mas tem mais um dano aí dentro. Quero ver se alguém acha. Dentro desse relato. Alguém encontrou? Não? Vou contar, então. O outro dano, ele está falando assim, eu tenho que ficar com o meu freezer ligado e a conta de energia subiu muito. Ou seja, esse relato, além da pessoa não conseguir vender o peixe dela, ela tem que guardar o peixe dentro do freezer e por isso a conta de energia subiu. É um dano de aumento de despesas domésticas ou aumento de despesas do empreendimento dela, né? Que também é um dano à produção, trabalho e renda. Ou seja, um único fato, um único evento faz com que ela tenha 2, 3 danos, né? Por isso a importância dessa matriz, para a gente conseguir elencar os vários danos que a Maria Helena trouxe o dano psicológico, a gente vai tentar ilustrar ele aqui também, mas pode ter tido, com certeza, um dano psicológico. Ela perguntando, aumento de despesa não é o mesmo da perda de renda? Nesse caso aqui não é, porque ela deixou de vender o peixe e ainda teve que aumentar o custo com energia elétrica. Então, são 2 danos, né? Por isso a importância também da gente ver esses vários danos, para a gente não achar que a gente pode ser indenizado só por um dano e já está sanando os vários outros, né? Então, vamos passar para outro exemplo para a gente ver aqui essa diversidade. Hoje, as crianças não podem entrar no rio e nem a gente pode pescar mais. Então, a gente nem vem muito aqui. A gente gasta com viagem para outros lugares mais longe, porque a gente não pode ficar com as crianças o tempo todo dentro de casa. Obrigada, Raíssa. Mais um relato curtinho com pelo menos 2 danos aí dentro. Alguém consegue achar um deles? Pode escrever aqui no chat. A perda do lazer. Ótimo, Nívia. A perda do lazer, que está logo aqui, ó. Vou marcar ele de amarelo. Quando a pessoa fala assim, as crianças não podem entrar no rio, nem a gente tem como pescar mais. O dano ao lazer, ele é um dano, ele é um direito constitucional. Todas as pessoas têm direito ao lazer. E quando alguma coisa acontece, como o rompimento da barragem, faz com que a gente perda o direito ao lazer, a gente tem que ser indenizado individualmente por esse dano. Por isso, né, ele é um dano muito importante que a maioria de vocês sofreram aí nos territórios. Mas tem mais um dano aí dentro. Vamos ver qual que é. A gente gasta com viagens para outros lugares. É um dano que? Parecido com o lá de cima. Aumento de despesas também, né? Lá em cima era aumento de despesas com a luz, aqui aumento de despesa com lazer também é um aumento de despesas, né? Então, possivelmente essa pessoa que, além dela ter perdido o lazer dela, da família dela, ela também teve que gastar mais para se deslocar e ir para outros lugares, né? Então, temos aí 2 danos num único relato de novo. Vamos finalizar só com mais um relato, só para a gente ver se está todo mundo aí treinado nesse ouvido, né? De como que o relato se transforma em danos. Eu posso falar? Claro, Maria Helena. Eu gostaria de saber se nesse caso aí da perda do lazer, se também a gente pode encaixar a perda do pertencimento com o local. Ótima pergunta a sua, Maria Helena. E esse outro relato, ele vai falar justamente desse dano que você colocou. A gente está até chamando de outra forma. Pertencimento ao lugar
talvez a perda de laços comunitários, mas também tem esse dano que o Kleber colocou, que é do projeto de vida. É um outro tipo de dano. A gente não trouxe aqui um relato específico sobre ele, mas é um dano que está sendo considerado até como um dano autônomo, né? Ele é material, imaterial, mas ele é um dano muito recorrente aí no território de vocês, que vocês nos falam com muita intensidade. A gente pode ler o próximo relato ou vocês querem fazer mais alguma pergunta sobre os danos especificamente? Eu queria fazer uma outra pergunta, se me permite. Eu queria Claro. saber, assim, como quantificar esse dano, uma vez que cada pessoa tem um sentimento diferente da outra. Maria Helena, essa sua pergunta é muito boa. Para responder ela, eu queria te pedir só um pouquinho, porque a gente fez um slide aqui que consegue ilustrar um pouco melhor essa sua pergunta. Você se importa da gente guardar ela só um instantinho, que aí na hora certa a gente consegue responder com mais qualidade. Mas ela, sim, super levanta a bola para a gente poder explicar depois. Pode ser? Você guarda só um instantinho? Inclusive, você volta a fazer ela depois. Então, vamos ler esse último relato aqui. O que mudou foi situação de nervosismo devido ao acontecimento. Isso gerou um nervosismo dentro de casa, deixou o psicológico da gente ruim, porque a gente viu uma comunidade desfazer por causa disso. Uma comunidade que já era fraca e acabou depois disso. Obrigada, Rafa. Olha lá o dano psicológico que a Maria Helena falou. Isso gerou nervosismo dentro de casa, deixou o psicológico da gente ruim. Essa pessoa está falando exatamente sobre isso, né? É um dano que talvez seja ou um surgimento ou um agravamento de algum transtorno mental. Às vezes a pessoa teve que passar a tomar medicamento por causa disso, que passa a ser também um outro dano, que é com aumento de despesas de medicamento, né? Mas aí a gente está falando de um tema que a gente viu lá naqueles 6 temas do vídeo, que é o dano da vida humana, da integridade da saúde, né? É uma das temáticas que a gente quer aprofundar com vocês. Deixa eu voltar a projetar aqui para a gente ver o segundo dano que esse relato está falando. Vocês estão vendo minha apresentação? Ainda não. Peraí, deixa eu parar ela. Ela não estava em tela cheia, Júlia, ela estava... Ah, tá. Agora vamos ver se foi. Foi. Então, ótimo. Então, estamos aí com o dano daquele tema de vida humana, integridade e saúde, né? Mais um dano aqui dentro desse relato. Olha o que essa pessoa está falando. A gente viu uma comunidade se desfazer por causa disso. Uma comunidade que já era fraca, acabou depois disso. Disso o quê, né, gente? Do rompimento. Então, nesse trechinho, a gente vê um outro dano que essa pessoa sofreu, que é a perda de relações com amigos, vizinhança, né? Que é um tema que está dentro das perdas de relações comunitárias, né? Um dano específico. A comunidade se desfez, a gente pode até pensar que a perda de laços comunitários, ela é um dano coletivo. Aí você pensa assim, mas isso daí será que é o dinheiro do acordo que vai sanar? Será que é por meio de projetos comunitários que esse dano vai se resolver? Pode ser também, mas isso também é um dano individual. Por que ele é individual? Porque cada pessoa sente esse dano, né, a perda de laços com vizinhos ou com comunidades, individualmente. Por mais que ele seja sentido coletivamente, cada pessoa sofre individualmente. Então, por isso, ele também é um dano individual que deve estar dentro da matriz de danos, né? Agora, eu queria mostrar para vocês, até antes da gente abrir as perguntas, como que esse tanto de danos que a gente identificou, a gente mostrou alguns aqui para vocês, né, por meio dos relatos, mas como eu disse anteriormente, a gente levantou mais de 100 danos nas regiões 4 e 5. Agora, eu queria fazer um exemplo assim, muito simplesinho para vocês entenderem como que esses 100 danos vão estar dentro da matriz de danos e quais outras informações que tem que estar dentro dela. E que são importantíssimas estarem dentro dela, né? Além dos danos e valores. Quais são essas informações?
nessa coluna aqui, opa, deixa eu só aprovar aqui a entrada. Então, a gente está mostrando aqui, nesse slide, uma matriz de danos que é muito simples, tá, gente? É só um exemplo. É uma matriz que tem só 3 danos. Aqui a gente queria mostrar uma matriz com 100, mas não cabe na telinha aí do celular nem do computador. Então, vamos mostrar uma só com 3. Vamos supor que o Instituto Guaicuí, depois desses 2 anos, fez vários estudos, né? Identificou que na região 4 tem 3 danos, que todo mundo sofreu. O primeiro dano é a perda de renda. O segundo é da desvalorização imobiliária. E o terceiro é o dano da saúde física. Além desses 3 danos que vão estar aí nessa matriz simplesinha, a matriz também vai ter uma informação muito importante, que são os critérios de reconhecimento de cada dano. O que é esse critério de reconhecimento? Tanto que ela ajuda a gente a entender matriz de danos e de reconhecimento. O que são esses critérios de reconhecimento? Para cada dano, nós queremos identificar o grupo de pessoas atingidas que sofreu determinado dano. Então, por exemplo, na perda de renda, os estudos do Guaicuí vão identificar que o grupo de pessoas atingidas que sofreu o dano da perda de renda foram as pessoas que trabalham na agricultura, por exemplo. Sabemos que várias outras atividades econômicas perderam, mas nesse exemplo pequenininho, vamos colocar que foram só as pessoas que trabalham na agricultura. Na desvalorização imobiliária, os estudos do Guaicuí identificaram que quem sofreu desvalorização imobiliária foram as pessoas proprietárias de imóveis da Cachoeira do Choro. Quem teve danos à saúde física foram algumas pessoas idosas lá da comunidade do Baú. Então, essa aqui é a matriz de reconhecimento, que é o quê? Os grupos de pessoas atingidas que sofreram cada dano. Por que é importante essa informação estar dentro da matriz? Porque ela vai ajudar nesse terceiro passo, que são as formas de comprovação. E qual que é a ligação entre as formas de comprovação e o reconhecimento das pessoas atingidas? As formas de comprovação, de acordo com o que a gente tem defendido, as assessorias técnicas, as 3 assessorias técnicas, e nós estamos querendo levar isso para a justiça, é que as formas de comprovação, elas podem ser tanto a comprovação de pertencimento a esse grupo de pessoas atingidas, como a comprovação do dano em si. Então, eu vou mostrar para vocês nesse exemplo qual que é a diferença de uma coisa e outra. Só voltar a projetar aqui. Voltando para o nosso exemplo. Vamos lá nas formas de comprovação. Para o dano da perda de renda, a forma de comprovação está assim. A pessoa deve comprovar que exerce atividade produtiva da agricultura. Simplesmente. Uai, mas e o recibo, e o boleto, e o contrato de perda, de ruptura de contratos, aquele forma de comprovar individualmente? Não, a gente quer defender que a comprovação da perda de renda, nesse caso, é simplesmente para o grupo de pessoas que a gente identificou que sofreu esses danos. Entenderam a diferença? Mas é claro que não vai dar para fazer isso para todos os danos, porque tem danos que só algumas pessoas sofreram, como, por exemplo, o dano à saúde física. Dá para a gente falar que um grupo de pessoas atingidas teve perda de saúde física, né, de uma única comunidade ou de uma única categoria profissional? Provavelmente não. Aí, essas pessoas vão ter que comprovar esses danos de formas mais individualizadas, ou por meio de laudos médicos, de relatórios, né? Mas, ainda assim, nessa matriz, nessa forma de comprovar mais individualizada, a gente quer defender que ela seja mais simplificada, porque a justiça brasileira já permite que formas de comprovação, por exemplo, testemunho, sejam aceitas nos processos judiciais. Então, a gente quer defender que na matriz tenham formas de comprovação para além de documentos oficiais, testemunho de vizinhos pode ser uma forma de comprovação, né? Ou autodeclaração pode ser uma forma de comprovação. Então, é isso que a gente quer, rechear essa coluna de formas de comprovação. Por que ela é tão importante? Porque, senão, depois que a matriz for aprovada, vai ficar a cargo de cada pessoa atingida ter que comprovar seu dano. E a gente não quer a gente não quer onerar, né, julgar o problema para vocês depois. Por isso que é tão importante a gente definir formas que vocês conseguem, de fato, comprovar.
e não as formas que a Vale acha que ela pode colocar, né, para vocês comprovarem, porque a gente sabe muito bem que elas são inviáveis de serem comprovadas, né? Por último, a gente tem o valor, né? Então, depois que se identifica o dano, quem sofreu esse dano, as formas de comprovar esse dano, quero saber quanto que eu tenho que ser indenizado por cada dano, né? Esses valores, eles são com base, aí tem a ver com a pergunta que a Maria Helena fez, né, para a gente. Cada pessoa sofreu de um jeito um dano. Então, como é que vai ser? Vão ser diferentes valores? Vão ser valores parecidos? Esses valores, eles são, principalmente, a referência que a gente tem, são em outras decisões judiciais que já aconteceram para casos semelhantes, né? É claro que cada pessoa teve uma perda, um sentimento específico, mas a legislação brasileira, ela indeniza as pessoas de formas específicas através de danos específicos, né? Então, para os danos materiais, a gente tem ali uma forma de cálculo, que às vezes ela foi mais ou menos justa em algumas decisões, e é por isso que o trabalho nosso, da equipe de direitos, é tão importante para poder fazer essa pesquisa em todas as decisões judiciais, inclusive em casos de rompimento que já tiveram, para a gente poder defender a forma mais justa de ser indenizada, né? A que seja mais satisfatória para vocês, né? Então, essas formas de valorar, a gente vai pesquisar nas outras decisões judiciais, né? Formas mais justas. Para eu terminar minha fala, abrir para as perguntas que eu estou vendo que está pipocando aqui no chat, eu vou mostrar como que uma pessoa, né, aleatória, o João, agricultor, ele vai usar essa matriz super simples de 3 danos, tá? Então, o João, ele é agricultor, né? Ele vai pegar essa matriz e vai ver, bom, eu tive, desses 3 danos, eu tive, acho que 2. Eu perdi 2 coisas aqui. Eu perdi minha renda na agricultura e eu tive problema de saúde física, porque eu comecei a carregar muita água para dentro de casa e passei a ter problema de coluna. Então, dessa matriz aqui, ó, eu já identifiquei que eu tenho a perda de renda e a perda da saúde física, e eu tenho como comprovar isso. Então, o João vai pegar essa matriz, vai identificar as formas que ele consegue comprovar, somar os valores dela, identificar que a indenização justa, né, dessa matriz aí, para esse caso hipotético, né, para esse exemplo que a gente está dando, é de R$70 mil, né? Então, é só para ilustrar para vocês de uma forma muito simples, como que uma matriz que é para todo mundo, né, que é a base de cálculo para todo mundo, ela é usada individualmente para cada caso, mas sem ter que onerar vocês, sem ter que passar a dificuldade de comprovação para vocês, né? A gente quer diminuir esse problema depois que ela for aprovada. Eu vou parar de falar aqui agora, eu quero ouvir as perguntas de vocês, acho que a gente já falou muito, né? Vamos fazer uma rodada de perguntas agora e respostas. Aqui tem a equipe do Direitos também, a Camila, para me ajudar, a gente vai responder. E aí, depois dessa rodada de perguntas, eu queria falar só mais um pouquinho do que falta para a gente completar toda essa matriz, né? Hoje a gente está apresentando aqui esses danos, e aí falta toda essa construção e como que a gente quer fazer isso também com as instituições de justiça para poder garantir que essa matriz seja aceita no final que ela for construída, aceita pelo juiz, né? É isso, eu termino a minha fala e quero ouvir as perguntas de vocês, então. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma rodada assim de 3 perguntas das pessoas que querem falar e a gente pega depois 3 que estão lá no chat, a gente está anotando tudo, tá? E aí a primeira pessoa que levantou a mão foi a Maria Elvira. Pode falar, Maria Elvira. Boa noite. No caso da minha família, a minha mãe tinha arrendado o terreno para o meu sobrinho plantar a horta. Ele tinha um contrato com com sacolão, com restaurantes. Então, ele teve uma perda. Ele não romperam o contrato com ele por ele plantar perto do rio. Não tão perto, mas próximo, né? Ele teve um prejuízo imenso. Aí, o que acontece? Ele foi trabalhar de carreta, acarretou a saúde da família dele,
Minha mãe perdeu a renda, né? Ela era arrendado para ele o terreno. Ela perdeu a renda do aluguel. Ele teve problemas com a família, né? Que a mulher dele entrou em depressão, o filho entrou em depressão. No caso, ele teve que ir embora. Ele saiu da cidade, foi embora. Levou a família para tentar a vida em outro lugar. Então, essa aí, ele teve duas percas, né? E a minha mãe também, a perca também é da renda dela. Aí, como que faz? Ela entra na renda física, né? Perdeu a renda dele, o emocional ficou afetado, teve os gastos aí com o tratamento da esposa dele, que até hoje ela ainda está em tratamento, e a minha mãe com a perca dessa renda. Maria Elvira, eu gostaria de dialogar com o que você está falando, mas é só para eu entender. A gente vai fazer um bloco de perguntas ou manifestações, assim, e depois tentamos responder? Sim. Pode Eu ser. anotei aqui, viu, Maria Elvira? Tá bom. Obrigada. Aí agora nós temos a Maria Helena, a próxima da fila. Aqui, pessoal, eu queria saber o seguinte, só pegando um gancho nesse exemplo anterior, eu queria saber o seguinte, essa matriz de dano será uma matriz com esses 100 danos, para que todo mundo pudesse usar a mesma matriz dentro das perdas que cada um teve? É essa a proposta? Então, não vai haver uma matriz de danos individual para cada núcleo familiar. Não vai haver isso aí. É assim? E deixa eu só concluir, então. E aí eu queria saber se esses valores aí, se eles são por pessoa, dentro do núcleo familiar. A matriz será por pessoa ou por núcleo familiar? São só essas minhas perguntas. Obrigada. Agora é a Tatiane, por favor. Boa noite. Ouvindo as meninas falarem aí sobre o relato dos danos que foram causados, a gente sabe que são muito mais de 100. Vocês elencaram 100. Mas o que me preocupa é o seguinte: e se a matriz de danos não for aceita pelo juiz? O que faremos com a matriz de danos se ela não for aceita? Quais os meios a gente pode estar ajudando a fazer com que ela seja aceita? Vocês são nossa assessoria técnica, mas a gente, enquanto atingido, a gente pode fazer alguma coisa? Ô, Júlia, que tal responder essas 3 perguntas, né? E depois a gente chama mais um bloco de perguntas, pode ser? Bom, eu posso tentar, então, dialogar com a Maria Elvira e Maria Helena, que acho que as perguntas delas são bem complementares, né? A Maria Elvira falou aqui de um dano que teve com a mãe, com o sobrinho e com a companheira do sobrinho, né? Mas que teve uma mesma causa, né? Que é o rompimento, né? Quer dizer, o sobrinho, ele perdeu a atividade profissional, ele teve que migrar, né? Um tipo de dano moral. Ele teve problema emocional, teve que pagar dinheiro com despesas de saúde, é um outro tipo de dano. Ao mesmo tempo, a mãe teve a perda de renda do arrendamento, é um outro dano. E a Maria Helena, ela pergunta, como que vai ser isso? Vai ser por núcleo familiar ou vai ser individual? Olha, tanto para a Maria Helena quanto para a Maria Elvira, eu não consigo dar essa resposta com nitidez para vocês. Por quê? Ela tem que ser construída com as instituições de justiça. Que a gente está falando aqui, mais do que da construção da matriz,
é como que ela vai ser executada, como que ela vai ser quitada lá, depois que ela for aceita, né? Mas eu já consigo dizer para vocês que quando a gente pensa numa forma de quitar, né, de reparar, de indenizar, que é por núcleo familiar, ela é mais vantajosa, né? É isso que a gente quer defender para as instituições de justiça. Porque você imagina, crianças, adolescentes, idosos, dificilmente eles vão conseguir comprovar seus danos sem pertencer a um núcleo familiar, né? E sem contar, exatamente, os documentos, eles são do núcleo familiar, são de uma comunidade, né? Às vezes, de um comprovante de residência ou de um testemunho de residência. Então, eles dizem respeito à casa, ao domicílio, né? Então, sem dúvida, é a forma mais vantajosa de se executar a matriz é a partir de núcleos familiares, né? Então, é isso que a gente quer colocar como defesa, para não trazer problemas, né, de comprovações muito individualizadas, né? A Maria Helena perguntou, então vai ser só uma matriz com 100 danos ou vai ser uma matriz por núcleo familiar? Isso, Maria Helena, a gente também tem que discutir com o juiz e com a justiça. Por quê? Será que a gente dá conta, depois, né, depois que a matriz for aprovada, de fazer uma matriz, que inclusive já aconteceu em outros casos, né, em Mariana, a assessoria técnica, ela fez os dossiês familiares, que ela sentou com cada família, identificou os danos que cada família sofreu para fazer esse dossiê. Mas o perfil da assessoria técnica lá em Mariana é um pouco diferente do que a gente tem aqui. Mas, se a gente entender que essa é a melhor forma de atuar, né, da assessoria técnica fazer esses dossiês, a gente vai defender isso para o juiz, né? Que isso seja feito pela assessoria técnica. Mas o que eu consigo te responder agora é que a matriz que a gente está construindo é uma única matriz, né? Que todo mundo vai olhar e vai conseguir usar como referência, como padrão, para calcular esses valores. Todo mundo, seja indivíduos ou famílias, né? E a Tatiane perguntando, né? O que a pessoa atingida pode fazer, vocês podem fazer para que ela seja aceita? Acho que o que eu melhor posso dizer aqui é a própria mobilização, é a própria defesa, né? É o próprio grito de que, ok, a Vale está se esbanjando, o Estado está se esbanjando porque está reparando os danos, mas não está. Está reparando somente os danos coletivos. Os danos individuais, eles ainda precisam ser garantidos e não estão. E eles estão sendo esquecidos pela mídia, pelos movimentos sociais. Então, assim, é muito importante que essa mobilização ela não perca de vista essa luta dos direitos individuais, né? Porque não basta só a assessoria e as instituições de justiça ficarem no pé do juiz, né? A gente sabe muito bem a força que o povo tem para que as decisões elas possam ser favoráveis ao povo, né? Então, eu acho que é o melhor que eu posso dizer, mas também peço ajuda aí para a turma do Direitos, se eles, né, puderem contribuir ou quiserem contribuir com essa fala que eu fiz, e também outras pessoas, Camila, né? Ou a gente passa também para outra rodada. Ou se sentirem também que eu não consegui responder muito bem, podem se manifestar. Eu posso completar minha pergunta? Aqui, eu queria saber se há a possibilidade, ou se já pensaram na possibilidade de levar essa matriz de dano para ser homologada em juízo, para ela ter o valor jurídico. Maria Helena, essa é a nossa intenção, essa é a nossa meta, tá? Inclusive, já vou contar isso nos próximos passos, a gente já quer tirar reuniões com as instituições de justiça para a gente discutir justamente essa estratégia. Como é que essa matriz vai para a mesa do juiz, né? De uma forma que seja o mais inquestionável possível, né? Porque é claro que a Vale vai contestar, vai falar, não, já paguei algumas pessoas, não preciso pagar mais ninguém. Mas é isso que a gente está, é o momento que a gente está agora de discussão com as instituições de justiça. Júlia, eu posso falar mais um pouquinho, rapidinho? Essa questão que você falou aí, que vai ser por núcleo familiar, me trouxe assim, eu fiquei bem triste com essa questão, mas é por causa individual. Na minha situação, eu, no meio de 3 anos para cá, depois do rompimento da barragem,
Eu passei por um divórcio, saí da comunidade e vim morar na cidade, vim morar em Pompéu. Se vai ser feita essa possível indenização por núcleo familiar, como meu ex-marido, ele que continua na região, eu terei direito com as minhas filhas também de ser indenizada, ou a indenização ficará com ele que está na região? Como fica a minha situação? Tatiane, eu acho que é muito precoce eu conseguir te dizer como que vai ser o pagamento mesmo da indenização, né? Eu acho que tem que ser muito caso a caso, né? Para pessoas, por exemplo, que acham que é melhor requerer a indenização de uma forma mais individual, a gente tem que viabilizar essa possibilidade. Agora, se um núcleo familiar entende que é melhor, né, colocar ali um conjunto de pessoas de dentro da família para ter comprovações mais simples, também tem que ser possível, né? Mas é isso, o que a gente está trazendo ainda é muito, e depende muito do juiz, depende muito da forma como ela for aprovada, e depende muito também de qual que vai ser, inclusive, o papel da assessoria depois que ela vai ser aprovada. Então, por isso que eu acho que é muito precoce a gente até responder isso para vocês, né? Mas eu quis mais trazer essas possibilidades, que a gente já tem outros casos de outras matrizes, né? De danos. Boa noite, Júlia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como fica o dano causado nas crianças? Isso foi colocado na matriz, por exemplo, aqui em casa tem o meu neto que foi obrigado a separar dos pais, os pais precisaram sair do território, porque a família é toda de pescador, né? E teve um dano muito grande, o meu filho adoeceu mentalmente, e meu neto precisou ser separado dos pais, está sendo criado sem o pai, sem a mãe, e isso é um dano muito grande para ele. Então, eu gostaria de saber como é que fica o dano que as crianças sofreram dentro dessa matriz, se tem como comprovar o dano dessas crianças também. Eliana, já anotei aqui para o segundo bloco, tá? Vamos chamar mais 2 pessoas? Camila vai me ajudar também nas respostas. Agora, pela ordem aqui, Júlia, é o Vicente. Vicente, tá por aí? Então, enquanto ele não responde, Inês. Inês e Cláudio. Oi, você está me ouvindo? Ah, agora sim. Estamos Abri. ouvindo. Aqui. Eu gostaria de saber, assim, porque eu sou aqui do chacreamento, né, da Chácara do Choro. Então, no caso, eu tenho um terreno aí também na beirada do rio. E, no caso aqui, essa minha chácara aqui, eu não consigo, eu tinha um bar que eu vivia do bar, né? E depois desse problema aí da barragem, aí acabou os movimentos, que o pessoal vinha, ficava lá em casa, inclusive minha casa é muito grande, eu alugava, a pessoa ficava para ir para o rio pescar, essas coisas tudo. Eu tinha o bar e acabou que tive que fechar o bar, porque caiu totalmente a movimentação, e agora eu tento vender a chácara, uma chácara que vale mais de 350 mil. Eu ofereci por 200 mil e ninguém não compra. Perdeu totalmente o valor, está lá desvalorizada. Inclusive, eu nem moro lá mais. Depois que meu marido faleceu, eu não consegui ficar lá mais. Então, assim, eu queria saber, no meu caso, o que teria que ser feito. Obrigada, Inês. Anotamos aqui sua dúvida. Vamos pegar mais uma? É porque, no meu caso, a minha renda que eu tinha, que me ajudava muito, era o bar, né? Agora eu não tenho mais, agora eu só tenho a minha aposentadoria. E como eu fiquei muito depressiva por causa de tudo isso, fiquei doente, inclusive o pessoal daí me acompanha aqui na psicologia e tudo, porque eles viram como que eu fiquei muito mal, ainda estou em tratamento muito sério ainda, por causa disso, porque foi uma perda, assim, foi horrível para mim, de tudo, né? Cláudio, sua vez.
Boa noite, Júlia. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo bem, você? Joia. Ô Júlia, Ana, é o seguinte. Eu tenho uma cunhada minha que mora aí na Cachoeira do Choro, né? A gente tem até terreno aí também. E eu tenho meu terreno aí em Angaretá. Minha sogra também mora em Angaretá. E é o seguinte, por que que a Vale pagou o pessoal, né? Assim, tipo, parece que ela foi pagando o pessoal, né? Aí, tipo, dando cala a boca. O resto do pessoal que tem direito também, que deveria receber o que vocês estão fazendo agora para recadastrar, que é injusto, né? Que todo mundo tem o direito igual às outras pessoas que já estão recebendo. O porquê que ela fez isso? A gente não entende. Por que que ela não fez, né, o cadastramento tudo direitinho, pagou todo mundo e está pagando algumas pessoas? Eu acho que isso aí agiu de má fé, né? Agiu de má fé porque tem pessoas que era para estar recebendo, né? A minha cunhada já recebe há muito tempo, entendeu? Então é só para salientar isso aí que é um absurdo, né? Ô, Ana, aí são 3 perguntas por rodada, eu já respondo? Pode A gente... responder. Tá, eu vou responder essa rodada e depois a gente vai tentar responder algumas perguntas do chat também, porque acumulou muitas perguntas lá, né? Mas eu acho que algumas das respostas que eu vou dar aqui vão ajudar já a sanar algumas dessas dúvidas que estão no chat. Aí, primeiro, em relação ao dano às crianças, né? As crianças, elas sofreram danos que são parecidos com alguns danos, né, que as crianças sofreram, são parecidos com que as pessoas adultas sofreram também, como esses danos psicológicos aí que foram citados, né, porque a criança foi separada dos pais, e aí os pais têm um sofrimento, a criança tem um sofrimento, né, só que é claro que a criança, ela sofre, né, por ser criança e por ter os seus direitos, né, inclusive resguardados em Constituição, ela vai sofrer de uma maneira que, né, a gente, como assessoria técnica, defende que exista uma majoração dos danos das crianças e também de outros grupos sociais, como pessoas negras, comunidades tradicionais, mulheres, né, danos por gênero aí, e outras diferenciações, né, desses grupos específicos que tiveram danos agravados. As crianças são desse grupo que tiveram danos agravados. Então, a nossa defesa é que o pagamento do valor do dano psicológico seja um pouco maior para a criança, assim como ele seja um pouco maior também para as mulheres. Enfim, essa é a nossa defesa. E, além disso, as crianças também sofreram danos específicos, né? As crianças e jovens, que são danos só delas, né? E aí também a gente tem na matriz esses danos específicos, como, por exemplo, os danos ao direito à educação, né? Que, em sua maioria, são danos de crianças, adolescentes e juventude em geral. Então, a gente olha para essas duas frentes, né? Resumindo, quais são os danos que todo mundo sofreu, mas as crianças tiveram um agravamento, e quais são os danos específicos das crianças, né? A nossa defesa é que todos esses conjuntos de danos sejam indenizados. Então, eu acho que isso ajuda a sanar essa primeira dúvida. Mas se tiver dúvida, se não tiver ficado bem explicado, me falem. E aí, em relação ao que a Inês falou, eu perdi uma parte da fala da Inês, porque eu caí, minha internet caiu, mas eu peguei uma parte sobre desvalorização imobiliária e sobre também a questão de saúde mental, né? Então, vou tentar resolver e se não responder, né? Se não responder direito também, a Inês me fala e me conta o resto. Mas, então, o que eu entendi é que tem esse dano, né? Que você tem que ser indenizada por ele, pelo seu imóvel, que, né, você não consegue vender, ou se vender, vai ser num valor muito abaixo do que o valor de mercado dele antes do rompimento, né? Então, você tem direito a receber essa indenização pela desvalorização imobiliária, pela perda do valor do imóvel, e também, como você teve esse problema de depressão, você, né, também se encaixa na categoria de perda de saúde mental, assim como também, se você estiver tomando medicamento ou teve gastos médicos, também tem a questão do aumento das despesas com saúde, que podem incluir aí medicamentos, deslocamentos também para poder ir no médico, consultas, exames, e aí esses são os tipos de danos que requerem uma comprovação mais individualizada, né? Mas eu acredito, como se você está tendo acompanhamento psicológico, seja possível, por exemplo, conseguir esses laudos e já ir guardando esse tipo de documentação que você tem. Então, tudo que vocês conseguirem já ir guardando de documentação,
façam isso, porque isso vai ajudar na comprovação desses danos que são um pouco mais individuais, né? Que são um pouco mais específicos, que nem todo mundo sofreu, e aí se encaixaria nessa parte dos critérios de reconhecimento. E aí, O que você perdeu, que deve ser que você não falou, foi porque lá em casa eu tinha o bar. Eu tinha o meu ganho do bar, né? Eu tinha um barzinho lá. Aí eu tive que fechar, porque quando veio o rompimento da barragem, aí o pessoal, como todo mundo sabe, parou, porque todo mundo vinha por causa do rio, da pesca, do lazer, de tudo, né? Então, como tudo isso acabou, para mim também acabou, porque não teve mais movimentação. Foi diminuindo, diminuindo, até parou total, igual todo mundo tem passado, tanto os que moram na beira do rio e da cachoeira, como para nós que moram na parte aqui mais em cima, né, no chacreamento. Então, foi uma perda igual para todos, né? Que a gente precisava, eu comprava do peixe, eu vendia, fazia poção, essas coisas, quer dizer, perdi tudo isso. Não tenho mais nada, o bar fechou, acabou. Entendi, Inês. Então, a gente soma aí a esses danos a questão da perda de renda, né? E olha só que interessante, né? Que você falou que foi igual para todo mundo, né? Que várias pessoas aí na região onde você está sofreram esse mesmo tipo de dano. E aí é para esses casos que a gente está defendendo os critérios de reconhecimento, né? Para que, através da categoria profissional, quem é comerciante, ou dependendo do território, né, pessoas de uma determinada região, possam comprovar que sofreram dano só por estar naquela categoria profissional, né, porque você tem um bar, então logo você sofreu um dano, né, ou porque você mora num determinado território, logo você sofreu um outro tipo de dano, né. Então, eu acho que é até um exemplo interessante para a gente falar um pouco sobre essa possibilidade de comprovação mais simplificada, né, que é o critério de reconhecimento pode permitir, no caso da perda de renda. E aí, a terceira pergunta que teve do Cláudio foi assim, né? Por que a Vale pagou o pessoal dando um cala-boca, né? E não pagou as outras pessoas, e não indenizou todos os danos também, né? Basicamente, isso é uma questão estratégica, né, da própria empresa de querer tanto dividir a comunidade, causando justamente esse tipo de conflito que você está relatando, né? Paga algumas pessoas aqui, esses aqui não pagam, e aí ajuda a desmobilizar aquela região, e tanto também porque fica mais barato para ela. Porque quando ela paga para o seu vizinho, por exemplo, uma indenização que com certeza ela é mais rebaixada, porque ainda não existia um levantamento de danos, essa pessoa não teve acompanhamento da assessoria técnica, né? Não teve, tipo assim, todas as informações necessárias para poder calcular a indenização justa, a Vale vai lá, paga um valor inferior, e aí ela já quita com aquela pessoa, com aquele núcleo familiar. E aí, no final das contas, essa pessoa talvez não consiga receber uma complementação no futuro, sabe? Então, tipo, é mais barato para ela criar essa estratégia, tanto por esses dois motivos, né? Ela paga um valor menor do que o valor justo, e ela também já desmobiliza a comunidade, tentando aí atrapalhar o desenvolvimento, inclusive da construção da matriz de danos, né? Então, é uma questão, né, que a gente tem que entender que é uma estratégia da empresa, né? Não é por acaso. Só para complementar, Camila, quantas pessoas a Vale já indenizou? Quantas famílias a Vale já indenizou? Que ela se gaba, faz propaganda lá no horário nobre da televisão. Quantas vocês acham que ela já conseguiu indenizar? Ô, Camila. 5 mil famílias. Ui, desculpa, Cláudio. Para complementar aí, o que você falou bem falado, Camila, a Vale, né? Isso é bom colocar no dossiê aí, ó, né? Colocar nesse dossiê, porque pagou as outras pessoas, né? E do cala-boca. Isso é bom reforçar isso aí para o juiz, né? Ou por que 3 anos que o pessoal já recebe e a gente não recebe, entendeu? Muito bem falado, viu, Camila? Muito obrigado. Ótimo, Cláudio. E aí, só ressaltando isso, gente, a Vale só pagou para 5 mil famílias. Só que receberam pagamento emergencial e que a gente quer ampliar, a gente estima mais de 120 mil pessoas, né? Então, está longe, muito longe de dizer que ela já fez algum programa de indenização aí para a bacia, né? Então, a gente tem muito chão pela frente mesmo para garantir mais pessoas.
Ô, Júlia, eu vou ler agora umas perguntas aqui que foram colocadas no chat, tá? Aí depois a gente vai fazer mais uma rodada para o pessoal falar, viu, gente? A pergunta da Ellen: como serão tratados os casos de possíveis exceções aos critérios identificados? Tem a pergunta também da Tatiane: então, cada assessoria irá apresentar os mesmos danos? A pergunta do Paulo: a perda da soberania alimentar é um dano? Está na matriz? E a pergunta da Ellen: os precedentes para a valoração são todos da Justiça Brasileira? Foi encontrado precedente para os mais de 100 danos? Aí acho que vocês podem responder, depois a gente faz mais uma rodada. Bom, eu vou começar respondendo. Pode ser, Camila? Eu respondo 3 aqui. Acho que na parte da valoração, aí eu já passo a bola para você, que a Camila é nossa especialista em valoração aqui no Instituto, tá? Então, a pergunta da Ellen: como serão tratados casos de possíveis exceções aos critérios identificados? Ellen, é importante a gente destacar que esses danos é o nosso primeiro levantamento, mas enquanto a gente estiver construindo matriz de danos, que a gente pretende ainda até o final desse ano, novos danos podem ser levantados, e a gente não quer deixar passar nenhum dano individual, né? Então, caso haja uma exceção, né, mesmo depois de todos esses levantamentos e escutas de vocês, aí a gente vai ter que ver, assim, né, na própria justiça, mas eu acredito, assim, que a nossa meta é que não tenha exceção, tá? Então, assim, inclusive, nós queremos fazer grandes rodadas mesmo para apresentar esses 100 danos, para que vocês possam ver se é isso mesmo, se está faltando algum, e a gente voltar a estudar a Constituição, né, e os outros precedentes, para não deixar faltar nenhum. A nossa meta é essa, não queremos deixar passar. Então, a importância também de vocês participarem das reuniões que esses danos são apresentados, para poder fazer essa conferência e contribuição com a gente. A Tati pergunta: então, cada assessoria irá apresentar os mesmos danos? Sim. A matriz de danos, essa lista, vai ser uma única para para todo mundo, né? Para todas as regiões. Então, por exemplo, nessa lista que vocês vão ter como referência, vai ter um dano que é da perda de entes queridos, que é um dano que aconteceu principalmente na região 1, né? Mas que por ser uma matriz única, a gente vai ter esses danos lá, né? Assim como o dano da estigmatização do peixe, né, da perda de renda, que foi mais frequente na região 5, também vai estar lá. Então, a ideia é que seja uma matriz que contemple os danos de todas as regiões. A perda de soberania alimentar é um dano? Está na matriz? Paulo e Eliana perguntam. A Eliana, né, que está no celular do Paulo. Sim, Eliana, inclusive é um dos exemplos que a gente deu nos relatos, né, que a pessoa deixou de comer o peixe, porque, né, que fazia parte da sua alimentação, então é uma perda de soberania alimentar e nutricional, que é um dano moral, né? Que todo mundo que tem acesso, né, que quer ter acesso ao alimento bom, barato, seguro e com qualidade, e perde esse direito, ela passa a ter um dano que precisa ser indenizado, então ele está contemplado na matriz. Vou passar, então, para a Camila responder essa parte aí da valoração e os outros dois. Então, tá. Então, foi a Ellen que perguntou, né? Os precedentes para valoração são todos da Justiça Brasileira e foi encontrado precedente para os mais de 100 danos. Então, a gente está pesquisando, para além da Justiça Brasileira, outros precedentes também, como, por exemplo, uma referência muito grande que a gente usa é o da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ela traz valores melhores do que as justiças nacionais, assim, né, costumam trazer. Então, é uma fonte para a gente muito importante. E, além disso, tem algumas outras decisões de outros países que a nossa equipe de direito sempre traz para a gente. Então, esse processo de pesquisa, ele é muito longo, extenso, e ele ainda está num período em andamento, né? Então, a gente não levantou valores para todos os 100 danos. A gente tem uma facilidade maior de levantar esses valores, esses precedentes de valores para casos de danos materiais, porque, né, eles são bem abundantes e são mais fáceis de ser calculados, e uma facilidade menor de encontrar valores justos, né, a gente até encontra,
mas é difícil encontrar valores mais justos para alguns tipos de danos imateriais, como, né, danos morais também, porque normalmente na justiça brasileira esses valores são bem rebaixados, né? Então a gente tenta procurar essas outras referências fora da justiça brasileira, mas a gente também não tem garantia de que a gente vai conseguir pautar um valor bom, né, a partir de uma pesquisa que a gente encontrou na Corte Interamericana e que isso vai ser aceito pelo juiz, né, por exemplo. A gente vai fazer a defesa sempre do que for o melhor, né? O melhor valor possível a partir das jurisprudências que a gente pesquisar, e que é, como eu disse, né, está em andamento, ainda não chegou nos 100 danos, mas a gente não tem garantia de que os valores que a gente pedir vão ser aceitos, né? Eu acho que, de maneira geral, é isso. Será que eu já respondo as outras duas perguntas de uma vez, Ana, que estão do chat? Tá. Sim, pode responder. Não, é só mais uma. Duas perguntas da Giane. Como recorrer à matriz de danos de uma casa minha se não tenho documentação em meu nome, sendo que já nos pertence há mais de 35 anos? Então, essa primeira pergunta, não tem como comprovar a não ser por comprovação da vizinhança. Né? De novo, essa pergunta, Giane, traz muito para essa defesa que a gente está fazendo dos critérios de reconhecimento, né? Porque se, por exemplo, a gente consegue demonstrar que uma determinada região, uma comunidade, foi afetada, que os imóveis lá, de maneira geral, foram desvalorizados, então, se você comprovar o pertencimento a essa comunidade, isso já seria uma causa para poder requerer, né, a desvalorização imobiliária, a indenização, sem você precisar mostrar a documentação do imóvel, sabe? Então, é esse tipo de facilidade que a gente está tentando introduzir com esses critérios de reconhecimento, né? Essa defesa. Então, seria através da comprovação territorial, né, da sua moradia naquela comunidade. Algo muito mais simples do que aquela comprovação individual. O resto da pergunta, deixa eu pegar aqui, qual é a orientação que me dão? Era essa a pergunta. A orientação né, participar dos espaços, né, que o Guaicuí vai trazendo, para a gente conseguir construir isso juntos, essas possibilidades, essas opções aí dos critérios de reconhecimento, porque a gente precisa levantar o máximo possível de informações para que a gente consiga contemplar todos os grupos que, né, devem ser contemplados nesses critérios. Acho que são essas as perguntas que tinha ali no registro do chat. Então, agora a gente tem aqui na fila o Cláudio. Cláudio, se quiser perguntar. Depois vem a Glícia. O Cláudio, ele perguntou, né, sobre... O nome é Joseli? Desculpa. Cláudio perguntou sobre as indenizações, né, os acordos que a Vale já fez com poucas pessoas. Será que o Cláudio esqueceu a mão levantada? Pode ser. Pode falar o próximo. Glícia? Glícia? O nome? Tá aqui. Eu moro aqui na fazenda de Laranjo. Então, não tive como participar da reunião. Eu peguei já 8 horas. Aqui eu moro na fazenda do meu sogro, de 42 hectares. A gente usava aqui como área de campo. O pessoal pegava uma taxa para passar dentro do terreno, a gente estragava muitas estradas. Ficava acampado, uma área de lazer. Tenho 2 filhas de 13 anos. A única área de lazer que elas tinham era no rio. Aí a gente usava a água do rio. A única fonte de água nossa era do rio. Aí, quando aconteceu o rompimento da barragem, a gente foi receber água potável no dia 28 de fevereiro. No dia junho, já não forneceram água para a gente mais. E não deu satisfação, trouxeram caixa, bebedouros e tudo, nem é potável nem é mineral. Aí a gente está endividado, inclusive meu sogro tem 78 anos, vive com problema de saúde depois disso, endividado, porque foi um poço artesiano, até infelizmente ilegal, porque a gente não tem licença desse poço, mas a gente não tinha água, bebeu água de enxurrada, que eu não sei, a Malha, o pessoal da CUI veio e tirou fotos. Eu queria saber como foi a situação da gente, eu nem posso perguntar muito, porque eu não peguei a reunião no início. Já a gente vai responder, tá, querida? Agora é o Cifredo José. Tá bom. Não sei se eu estou falando certo o nome.
Depois Kleber. Cifredo, Pode Kleber. Pode falar? Pode, querido, pode. Deixa eu falar. Boa noite, Ana. Deixa eu te falar. Eu sou proprietário lá na chácara, lá, ali bem próximo do rio, já no finalzinho lá do chacreamento, coladinho lá do rio lá. E aí eu quero saber o seguinte, por exemplo, quando eu fiz essa casa lá, eu gastei mais ou menos um valor assim, uns 150 mil, por aí, há uns 5, 6 anos atrás. E mais o valor do imóvel, que vai lá, acho que na faixa de uns 150 mil, por aí. Aí eu quero saber o seguinte, como que eles vão calcular essa matriz aí de dano aí, no caso aí do valor? Como é que eles vão fazer isso aí? Entendeu? Entendi. Só mais, a gente vai fazer terminar as perguntas, a gente vai responder, tá? Não, Agora beleza. é o Kleber. Kleber, depois o Ormindo. Boa noite, eu sou o Kleber da Fazenda no Vila Brava, município de Pompéu, área 4. Tá escutando? Tá cortando, Kleber. Tá cortando um pouco. Você Tá cortando um pouco. Volta para a posição que você estava, Kleber. tá escutando? Kleber, a gente não tá conseguindo. Melhorou? Ó, tenta agora, acho que agora vai dar. Volta para a posição que você estava, Kleber. Melhorou? Ah, eu sou da área 4, né? Fazenda no Vila Brava. Deixa eu perguntar só a vocês uma coisa. Nós temos um condomínio lá, o Recanto das Águas, muito aí já deve ter ouvido falar. O dono do empreendimento tem 580 lotes ainda sem vender. Eu vendi 15 lotes para ele. Agora tem 3 anos e meio que eu não vendo um terreno lá. E todo mundo da minha região sabe que eu mexo com isso, né? Que eu fazia a minha vida em cima desses ganhos aí de comissões. E também tem um comércio lá, na minha região, na minha casa, e vendendo cerveja, vendendo alguns itens de necessidade para os pescadores. Só que tem os pescadores sumiram, né? Não aparece mais ninguém, não tem o movimento que tinha antigamente, e o lote tem 3 anos e meio, que eu não vendo nenhum. Depois do rompimento agora de janeiro, piorou mais ainda. Quem sabe da situação do que aconteceu lá no Vila Brava, casas cobrindo lá nesse loteamento, nesse condomínio, água passando por cima, levando casa do pessoal, o pessoal perdendo tudo, aí que piorou mais a situação, é que você não consegue vender mais nenhuma bala lá. Isso fica tudo ruim, né? E a gente fica pensando, porque a gente está com o pé atado, porque não tem renda, a renda modificou toda, caiu. Como é que fica a situação, no meu caso, por exemplo, disso aí? Só para me acabar de entender, que eu já sei. Me fala a opinião de vocês. Já a gente responde, tá? Agora é o Ormindo. Boa noite, Ormindo gente, tudo bem? Barbosa. É o Brito. Tudo bem, você? Tudo É bem. o Brito. Tá joia, Brito? Joia. O que acontece? Eu queria só ver como é que funciona esse método de avaliação. No meu caso, estou colocando o meu caso aqui. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e tinha 4, 2 da minha família que eu tive que tirar daqui da minha companhia, que não teve como sustentá-lo. Por causa de que eu mexo com pousada e meu trabalho foi interrompido, o ganho zerou. Eu não tive como ficar 4 pessoas aqui à toa, sem ter emprego e sem nada. E tinha pessoa que trabalhava comigo também, tiveram que ir embora e além disso, eu tive que colocar na minha casa para morar lá, fora daqui, porque não tinha como, né, pagar o aluguel.
eu queria saber também a respeito do ganhame que eu tinha com passeio de barco, com essas coisas assim, como que isso pode ser calculado? Né? Que pessoas da minha família eu tive que tirar da minha, da minha casa e levar para outro lugar para sobreviver, tentar arrumar emprego para sobreviver. Como é que vocês vão fazer isso com a gente? Me explica aí. Obrigada, Brito. Agora é a Maria. Ela estava com a mão levantada. E depois a Glícia. Ô, Ana, no meu caso aqui, por exemplo, eu fiquei com a responsabilidade agora da minha mãe, da minha irmã, porque tiveram que sair. Meu irmão, meu sobrinho, foram todos embora para o Triângulo Mineiro, né? A minha mãe, até amanhã mesmo, vou levar ela ao médico amanhã. Ela adoeceu, ela teve a depressão. A gente vê que ela é depressiva por falta dos filhos, do sobrinho, que o sobrinho foi criado dentro de casa, o neto dela foi criado dentro de casa, foi ela que criou, e ela sente falta dos netos, dos filhos. Então, assim, ficou muito difícil para mim, estar lidando com ela e com minha irmã. Só eu aqui, porque foram todo mundo embora, minha família toda. Aí será se esses danos que nós tivemos, a mesma pergunta aí que o Ormindo fez, né? Como que fica? Como vai ficar? Será se todos vão receber essa indenização ou não? Obrigada, Maria. Pessoal, eu vou chamar agora a Glícia e a Maria Elisete, que levantou a mão. E aí a gente vai encerrar, tá, a rodada para o pessoal poder responder e a gente poder finalizar também, né, a reunião no tempo adequado, tá bom? Aí eu vou chamar agora a Glícia. Novamente, Joseli, só para complementar o que eu tinha perguntado sobre saúde, eu até ouvi. Inclusive, minhas cunhadas, igual ela dela, minhas cunhadas tiveram que sair para trabalhar também. A gente toma remédio para depressão desde esse rompimento, e a gente vivia também, a renda nossa era desse área de lazer que eu tinha falado, e venda de queijo, ovos, galinha, vendia gelo, essas coisas para pescador. Aí parou tudo, sem nada. E minhas filhas mudaram o comportamento e a gente não tem assistência de nada. A Vale veio e fez uma cerca no fundo, cercou, não forneceu água como eu tinha falado. Morreu muito, perdemos muitos animais, vacas, cavalo, carneiros. Aí perdemos muitos animais e a gente não está dando assistência assim. Da Guacuí tem muito tempo que não vem ninguém, o Ministério Público já veio, a região toda não veio aqui. E aí, meu sogro e minha sogra são idosos, a gente não tem carro para estar indo nas reuniões. Eu sempre ia, mas eu não estou bem assim de saúde, porque eu tive muito problema de saúde, estou até hoje. É só para complementar mesmo. Obrigada. Obrigada. Maria Elisete. O áudio está desligado, querida. Eu liguei. Eu gostaria de implementar que a gente morava aqui, né? Foi embora porque depois do acidente da Vale, porque tipo assim, a gente não poderia tá trabalhando aqui com nada que a gente queria, né? Aí a gente tinha um barco, vendeu o barco, né? A gente tinha as galinhas, levou tudo embora e vendeu tudo. E agora a gente voltou de novo para cá. Mas continuamos na mesma, né? Sem condições para poder terminar a nossa casa, que ainda está sem rebocar.
que a gente está até com vontade de vender, mas não acha quem compra, pelo valor que às vezes a gente precisa vender. É só isso que, no caso, que tem na minha mente. E vocês desculpem que eu deitei, porque minhas costas estão doendo muito, tá? Sem problemas, Maria. Obrigada, viu, pelo relato aí. Aí, pessoal, fica à vontade para responder, tá bem? Tá, joia. Eu vou começar a responder aqui, depois eu passo para o Arísio. Gente, são muitos, né, os relatos que vocês estão trazendo para a gente, né, e só reforça a importância desse instrumento coletivo, né, que é a matriz de danos. Eu vou tentar responder de uma maneira mais geral, porque a gente está chegando no nosso teto do tempo. Na verdade, a gente já passou, mas a gente não queria sair daqui sem escutar o que todos vocês queriam dizer, né? Mas então, o que acontece é que todos esses danos, né, e essas questões que vocês estão trazendo para a gente, né, de perdas e danos, elas vão estar, de alguma forma, listadas na matriz de danos, para que elas possam ser utilizadas, né, no cálculo da indenização de vocês, né, a indenização justa, né, que é o que a gente está defendendo, né, que vocês possam receber. E aí, dependendo do tipo de dano, aqueles danos que são mais generalizados, principalmente esses que vocês falam aqui bastante, né, que se repetem várias vezes, esses danos de perda de renda, esses danos associados a questões que estão ligadas ao território e todo mundo daquela comunidade sofreu, né, a gente está tratando dessa maneira a partir do critério de reconhecimento, né, para que vocês possam comprovar o pertencimento ao grupo ou ao território para poder receber aquela soma de danos, né, que tem relação com a sua profissão ou relação com onde você mora. E também a gente tem esses outros danos que são aqueles mais específicos, né, que são aqueles que precisam ser comprovados mais individualmente, como esses danos à saúde, que apesar que eles se repetem bastante, né, eles ocorreram de maneira mais específica, né, então eles precisam de uma comprovação mais individual. E aí também tem essas questões que talvez possam estar ligadas mais ao território também, mas são danos imateriais, né? Que eles são de mais difícil comprovação, mas que eles também podem estar ligados de alguma forma ao critério de reconhecimento, como essa questão aí da perda do auxílio emergencial, né? Que aqui eu vi a Elvira falando aqui no chat também, né? De nem ter recebido, às vezes, e ter tido direito. Então, enfim, são muitos os danos, né? E são diferentes as formas de comprovar, dependendo do tipo de dano. E também os valores variam bastante, né, em relação à jurisprudência. Mas o que a gente quer trazer para vocês, né, é que a gente está registrando tudo isso que está sendo dito, né, e muitos desses danos que vocês trouxeram, a grande maioria, a gente já tinha registrado e vão estar nessa tabela e no documento que vai acompanhar ela, né? Vocês podem, se vocês abrirem o dossiê, que já está disponível no site, vocês vão ver que esses relatos que vocês estão dando para a gente, vai ter relatos muito parecidos lá e análise de tudo isso e todos os danos que decorrem desses relatos. Então, eu acho que é uma informação muito rica para quem conseguir ler ou tiver uma criança ou um adolescente em casa precisando treinar a leitura para ler para vocês. E aí, de maneira geral, é isso, gente. Mas lembrando que a matriz de danos é um instrumento coletivo para ser utilizado para danos individuais, né? Acho que é importante a gente reforçar isso. E quero saber se o Arísio quer me complementar de alguma forma. Oi, Camila. Oi, pessoal. Boa noite. Sou Arísio, da equipe de Direitos. Com muita gente que falou aqui hoje, a gente já conversou, né? A gente já teve a oportunidade de bater um papo, às vezes presencialmente, outras por telefone. Não tenho muito o que dizer para além do que a Camila disse, muito bem dito, inclusive. Todos esses casos, né? Essas situações que vocês narraram para a gente hoje, muitas a gente até já conhecia. Isso que a gente está tentando deixar bem claro aqui. Esse dossiê, às vezes a gente usa umas palavras também e acha que a gente está sendo entendido, né? Esse dossiê é um documento, né? Esse documento que o GOICUI fez é pegar todas essas narrativas de vocês, olhar, estudá-las
para poder construir essa matriz de danos. Então, muito do que vocês já falaram está ali nesse documento, né, que a gente chama de dossiê. Muito do que vocês já narraram, quando vocês conversavam comigo, quando vocês conversavam com a Giane, quando vocês conversavam com o pessoal da saúde e assistência social, quando vocês conversavam com a Raíssa e o Rodolfo da Agrárias, enfim, com cada pessoa do Guaicuí, a gente registrava isso. Para quê? Para a gente poder ter a quantidade maior possível de danos, para a gente estudar sobre eles. E esses danos, às vezes a gente fala danos também, a gente esquece, né? São prejuízos. É o prejuízo de sair do território, é o prejuízo de perder a venda do peixe, é o prejuízo de perder o lazer, é o prejuízo de não estar convivendo com a família. Todos esses prejuízos é o que a gente está trabalhando junto com as outras assessorias para a gente construir esse documento que a Camila falou, e isso é muito importante. Isso é muito importante. É um documento de luta coletiva. A gente está dentro de um processo judicial. A gente precisa convencer o juiz, de que a situação, e aí o Kleber acabou de mandar uma mensagem que eu ia falar agora, convencer o juiz de que a situação das pessoas em zona rural é diferente. Convencer o juiz, e aí por meio das instituições de justiça, as assessorias técnicas, a EDAS, NACAB e Guaicuí, estão trabalhando para fazer um documento, para levar para as instituições de justiça, para eles levarem para o juiz. Então, a tentativa e aí, Kleber, eu vou dialogar com essa sua colocação, que é muito boa. Às vezes a gente está falando aqui, critério de reconhecimento, forma de comprovação. O que é isso? É forma de demonstrar. A gente quer ampliar da forma mais abrangente possível as formas de todos e cada um, de todas e cada uma das pessoas atingidas, de comprovar, de demonstrar o prejuízo que sofreu e poder pedir e receber a indenização justa. É para isso que serve a matriz de danos, esse documento de luta coletiva. Lá vão estar não sei quantos danos, a gente está falando 100, mas pode ser mais, pode ser menos, e lá vai ter, olha, a gente entende que esse dano pode ser comprovado com notinha. Não precisa de nota fiscal. Fosse um processo comum, aí o juiz poderia falar, não, eu só aceito nota fiscal, mas olha, juiz, a realidade das comunidades é diferente. Lá o comércio informal é muito maior do que o formal, então a gente precisa aceitar outros documentos, a gente precisa aceitar testemunhas, a gente precisa aceitar, de alguma forma, declarações. Isso, Kleber, exatamente. A palavra na área rural vale muito, às vezes vale mais que um contrato. E é para isso que a gente trabalha. A gente trabalha para construir essa matriz de danos, e o dossiê é só o primeiro passo. É só o primeiro passo. A Júlia vem logo em seguida, ou a Camila, para dizer quais são os próximos passos, para a gente chegar nessa matriz bem robusta, bem séria, bem documentada, bem fundamentada, para levar e dizer, olha, o direito individual, ou seja, o dano que cada uma das pessoas atingidas sofreu, ela mesma. A Maria Elvira, a Joseli, o Zé, o João, enfim, cada uma dessas pessoas sofreu danos que podem ser os mesmos para várias pessoas, mas aquele dano é o dano do José. Aquele dano é o dano do Antônio, da Maria e da Joana. Então, quando a gente está falando aqui de matriz de danos, a gente está falando de um instrumento de luta coletiva para que as pessoas recebam individualmente a sua indenização. Naquilo em que tudo que elas sofreram, né? A luta é essa. E aí, como é uma luta num processo judicial, a gente entende que essa é também uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade. E as assessorias trabalham e sempre estão trabalhando com as pessoas atingidas para que não só um corpo do Guaicuí, né, os profissionais do Guaicuí, que hoje nós somos aí mais ou menos 250 pessoas,
tanto na região 4 quanto na região 5, mas também junto com as 5.000, 8.000 pessoas que estão aí na região 4 e na região 5. Então, são 8.000 vozes falando por meio desse documento. Nós precisamos de uma indenização justa como parte de uma reparação justa, porque a reparação passa também por questões coletivas, né? Como a gente sempre fala quando tem oportunidade, o rio é de quem? É de ninguém, mas é de todo mundo. Então, isso é um coletivo. Agora, o meu prejuízo da venda lá, aí esse é o meu prejuízo. E é para isso que vai servir a matriz de danos, né? Então, a indenização individual é uma parte da reparação integral. E aí, as questões de fornecimento de água, de pagamento emergencial, agora programa de transferência de renda, tudo isso faz parte dessa reparação integral. E em todos esses âmbitos, no fornecimento de água, no pagamento emergencial quando existia até outubro do ano passado, no programa de transferência desde novembro do ano passado, as tentativas de reanálise, as tentativas de novo cadastramento, quando é que a FGV vai chegar no território, tudo isso é disputa diária de cada um desses profissionais que trabalham no Guaicuí. Então, a nossa tentativa é deixar muito claro, matriz de danos tem que ser construída junto a assessorias técnicas e pessoas atingidas, para a gente poder dar voz, uma grande voz. A Júlia falou hoje de aproximadamente 120.000 pessoas. Uma grande voz de 120.000 pessoas pedindo, porque o que se faz no Poder Judiciário, né, o que se faz na Justiça, é pedindo a indenização individual. Caso vocês continuem querendo conversar com a gente, é claro que vocês vão querer continuar a conversar com a gente quer continuar a conversar com vocês. Os telefones do acolhimento de direitos, saúde e assistência social, agrárias, o telefone geral do Guaicuí, que vocês conversam talvez aí com o Leandro, estão aí abertos para a gente continuar a nossa conversa, porque, infelizmente, eu adoro essas reuniões, mesmo as virtuais, as presenciais são melhores, porque a gente está junto, mas para a gente continuar a conversa de forma individual. Pessoal, para a gente não extrapolar as 9 horas, né? Eu só queria fazer uma última fala. Tá bom, cadê essa matriz? Quando é que vocês vão entregar para a gente? Quando é que a gente vai poder fazer a nossa conta da indenização que a gente merece? Eu quero falar para vocês o que falta para a gente finalizar essa matriz. Hoje, a gente está apresentando um documento, divulgando um documento, que é uma lista de vários danos. Esses danos é a primeira parte da matriz. Como a gente explicou para vocês, a gente também tem que detalhar para cada dano quais grupos de pessoas atingidas sofreram esses danos, quais são as formas de comprovação que vocês conseguem mais fácil para comprovar esse dano e os valores. Tudo isso a gente quer fazer ainda esse ano, talvez no início do ano que vem, até o início do ano que vem, para conseguir entregar uma matriz mais rápido possível para a Justiça poder aprovar, tá? Então, a gente tem que fazer isso e a gente quer construir isso junto com vocês, né? Então, tem como apresentar 100 danos numa reunião? Não tem. Mas vocês lembram que lá no vídeo falou que a gente tem 6 grandes temas na matriz? Então, provavelmente, a gente vai fazer ciclos de temas, que a gente vai discutir um conjunto de danos, para que vocês possam conferir esses danos, conferir se foram os grupos de atingidos que a gente identificou, né, nessa matriz, conferir se a documentação ali é aquela que vocês conseguem comprovar, ou se existem mais ideias de comprovações mais fáceis. Então, todo esse trabalho de construção a gente vai continuar fazendo com vocês ao longo deste ano. Ao mesmo tempo, o nosso trabalho vai ser junto com as instituições de justiça. Já nesse mês ou no mês que vem, a gente quer sentar com as instituições de justiça para discutir as estratégias de aprovação da matriz. Como que vai acontecer? Quando a matriz for para a mesa do juiz, como que ele vai aprovar? E, ao mesmo tempo, como que ela vai ser executada? Vai ser por família, por indivíduo, né? Como vocês trouxeram aqui. A assessoria vai ajudar nessas comprovações, não vai? Então, a gente também está justamente nesse momento de entender com a Justiça quais são essas estratégias para a gente poder aprovar a matriz, para ter a garantia de que essa construção vai valer a pena, tá? Então, são esses os nossos próximos passos.
Como a Arísio disse, os nossos contatos estão aí, né, na nossa rede, aqui no chat, pode mandar daqui a pouco também. E a gente segue à disposição. Amanhã vamos ter mais uma reunião da região 5, em que a gente vai falar, né, apresentar algo parecido, mas com algumas questões específicas da região 5, e a gente continua seguindo também nos fóruns regionais com outras temáticas, né? E aí eu vou passar para o Pedro também poder fazer uma fala final para a gente ir finalizando. Obrigado, Júlia. Obrigado, pessoal. Bom, turma, é isso, né? Agradecer aí a presença de todo mundo mais uma vez. Chegamos aí no dia de hoje, né, ao final aí do nosso encontro do fórum, primeiro fórum. E como a Júlia colocou, né, teremos outros momentos. Amanhã haverá uma reunião do fórum da área 5 para tratar do mesmo tema, tá, pessoal? Também matriz, mas fazendo destaque aqui porque eu tenho clareza, né? Conheço aí algumas pessoas, estou vendo que tem atingidos da área 5 aqui também. É importante fazer o reforço, né, da agenda de amanhã, vocês puderem participar, passar para mais conhecidos, né? É sempre bom ajudar a divulgar. Quando vocês ajudam a gente a divulgar, a presença é ainda melhor, né? E o debate fica ainda mais rico. Então, agradecer. Espero que esse encontro tenha sido bom, né? Teremos vários encontros aqui pela frente. A ideia, mais uma vez, que a gente possa tentar encontrar mensalmente. A gente sabe aí que, se for toda semana, às vezes fica apertado, mas também se a gente não encontra, como a frequência, também fica prejudicado. Então, estamos entendendo que mensalmente pode ser um encontro bom. E aí vários temas vão ser debatidos em cada encontro. Tá bem? Aí é importante também, à medida do possível, né? Se puder colocar aqui no chat, né? Se a reunião foi boa, se não foi. No dia a dia também, comentar nos grupos, olha, a reunião do fórum foi boa, ou reunião do fórum foi boa, mas demorou muito, ou foi boa, mas foi muito rápido, né? É sempre bom ouvir aí de vocês o que vocês estão achando sobre isso. O GuaiQuí cria esse outro espaço para tentar facilitar, né? Para tentar trabalhar com vocês de uma maneira mais eficiente, assim como a gente faz todos os dias, né? Tentando encontrar aí o melhor caminho. No mais é isso, boa noite, agradecer a presença de todo mundo, agradecer a equipe e até a próxima. Até o próximo fórum. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite todo mundo. Valeu. Boa noite. Boa noite. Acabou, para todos. Beleza. Bom, vamos. Disse que espera que os seus aliados mostrem respeito e apoio, porque não pode acreditar no compromisso da Suécia com a segurança, enquanto o país se recusa a extraditar triunfalmente. O pedido de adesão para ser aceito deve ser aprovado por cada um. Quem que está gravando, gente? Pode interromper, né, a gravação?